pão. Hoje eu vou ensinar um pão pra vocês que eu amo. Além dele ser maravilhoso, uma aparência linda, ele tem um sabor também incrível. É bem facinho essa receita, bem facinho. É uma receita rápida, não tão rápida quanto o pão folha, que não vai fermento, mas ela é uma das receitas mais rápidas de pão que vai fermento, vamos dizer assim, né? Para começar, a gente vai misturar os nossos ingredientes no liquidificador ou no mixer, pra gente bater a nossa beterraba, que é o que deixa o pão lindo, maravilhoso. Se você ainda não sabe, se você ainda não assistiu o vídeo do hummus de feijão com beterraba, corre lá pra assistir, que lá eu falo certinho todos os benefícios, tudo que a nossa beterraba pode proporcionar pro nosso organismo. Então aqui para nossa receita eu branqueei a nossa beterraba, eu cortei ela em cubos grandes, coloquei na água fervendo e depois tirei ela dessa água, joguei aquela água fora, passei na água gelada e deixei ela ali, dando uma esfriadinha para eu começar a fazer meu pão. Isso é bem importante, lá no vídeo do hummus eu explico bem certinho o porquê disso, mas se você não quiser fazer esse processo, pode usar ela crua. E se você não tem também nenhum problema renal, não vai fazer problema algum para o seu organismo. Então aqui eu estou usando aproximadamente 180 gramas de beterraba ou uma beterraba grande, já cortada em cubos, 1/4 de xícara de óleo, eu estou usando óleo de girassol, 2 ovos, meia xícara de água levemente morna, 2 colherzinhas de sopa de açúcar, porque a nossa beterraba já é bem doce, então é só para ajudar o nosso fermento a fermentar aqui essa quantidade de açúcar. 1 colher de chá de sal e 5 gramas do nosso fermento biológico seco. Eu junto tudo no liquidificador e vou processar bem até que a beterraba esteja bem trituradinha. Depois que a gente bateu, a gente deixa essa nossa misturinha um pouco paradinha ali, uns 10 minutinhos, para que o nosso fermento volte a vida, ele se reidrate e comece a já fermentar. Então é bem importante, se você estiver usando o fermento seco, fazer essa misturinha e esperar um pouquinho para que o seu pão fermente melhor. Bom, então para nossa farinha, a gente vai estar usando 500 gramas aproximadamente de farinha. Vai depender muito se a sua beterraba tiver um pouquinho mais de água, se o seu ovo for um pouquinho maior e tudo mais. Então a gente às vezes acrescenta um pouquinho mais de farinha. Aqui eu estou usando então 500 gramas e eu estou usando metade farinha de trigo integral e metade de farinha de centeio. O centeio é uma ótima farinha para acrescentar fibra no nosso pão ou no nosso bolo. Ele contém bastante fibra, então por conta desse alto teor de fibra ele ajuda muito na perda de peso, porque ele produz bastante saciedade. Ele ajuda também no controle da diabetes, ajuda no nosso trato gastrointestinal como um todo, não só no nosso intestino, mas ele melhora a digestão, ele melhora o funcionamento intestinal, a mucosa intestinal. Ele ajuda no controle da pressão arterial e ajuda a acelerar o metabolismo. Uma coisa importante de dizer sobre ele é que ele contém glúten. Então, apesar de não ser, um trigo, ser um pouco mais rico em alguns minerais como magnésio, selênio, ele possui glúten também. Então, se você tiver problema com glúten, não é uma farinha recomendada. E pra gente fazer esse pão é muito fácil, então. Agora, depois dos 10 minutinhos, a gente vai juntar esse nosso líquido. Vou começar com o meu raspador só para minha mão não ficar muito colenta. Assim que eu ver que já começou a incorporar, eu posso começar a sovar com a mão. Então depois de sovar, na hora que a sua massa estiver bem lisinha, bem linda, mais ou menos uns 15 minutos na mão, ou se você tiver uma batedeira de gancho, uns 8 minutos nela sovando. Ela tem que estar bem lisinha e bem maciazinha. Se você for fazer na mão, olha, essa mão aqui tá limpa, ela não cola. A que eu tava sovando, ela tá colando levemente, mas não acrescente mais farinha, porque senão o seu pão vai ficar pesado. Então ele assim fica perfeito. Ó, nem tá colando na verdade. Assim é o ponto perfeito. Então a gente vai fazer uma bolinha, vai colocar numa tigela e vai deixar crescer por 30 minutos ou até que ele dobre de volume, mas é mais ou menos uns 30 minutinhos. Uma coisa que eu amo nesse pão é que, assim como eu falo pra vocês, quando a gente tem a oportunidade de acrescentar coisas na nossa preparação, faça isso, enriqueça com
mais nutrientes, com mais fitoquímicos, com mais vitaminas. Então eu acho muito legal essa opção, porque além de ficar bem lindo, é uma outra forma de comer essa beterraba. O pão, ele não fica com gosto de beterraba, só dá um sabor adocicado pro nosso pão. Eu acho muito legal isso. E esse mês eu vou ensinar vários pães assim pra vocês, que além de dar uma cor bem linda, ainda acrescenta o legume no nosso dia a dia. E se for para comer pão, que seja então de uma forma muito mais saudável do que simplesmente um pãozinho de trigo simples, não é mesmo? Vou deixar crescer por 30 minutinhos, tampadinho, e já que eu volto aqui modelar com vocês. Vamos lá então, gente. Deu uns 40 minutos entre que meu pãozinho cresceu. Uma dica que eu não dei pra vocês, que eu acho que é bem importante, é ou você coloca primeiro, pro seu pão crescer, um plástico filme no seu bowl, ou eu coloquei um pano por cima, tipo um guardanapo. Só que para isso eu molhei um papel toalha, deixei ele bem umidinho e deixei em contato com o meu pão para pôr o pano por cima, para que não desidrate muito a minha massa. E olha, ele fica umidinho, mas ele não cola na massa, tá vendo? Não colou na minha massa. Perfeitinho. Agora eu vou colocar na bancada minha massa. Ela já dobrou de volume, então ela tá, olha, bem macia, bem delícia. Eu vou tirar um pouco desse ar que tá aqui. E eu vou dividir em 3 partes, o mais próximo que eu conseguir, né? Pra deixar igual elas. Um jeito que eu gosto de fazer esse pão, por ele ser mais docinho, eu gosto de rechear ele com recheio marguerita, sabe? Com um queijinho, um tomate, umas folhinhas de manjericão, acho que fica uma delícia. Daí eu faço um pão trançado. Mas hoje eu vou fazer como se fosse um pão caseiro, tipo um brioche. E qualquer um dos pães, na verdade, que eu for fazendo aqui, você pode fazer na modelagem que você quiser. Pode ser abrindo com um rolo, né, a massa enrolando, tipo bem pão caseiro mesmo. Ou o formato que você quiser. Eu gosto também desse daqui pra fazer hambúrguer, eu acho que fica super gostoso. Mas eu vou fazer essa forma aqui, que eu acho que é a forma mais prática que tem, que é o pão na forma. Vou dividir em 3 e vou simplesmente dar uma boleada nele, juntando a emenda pra baixo e aqui deixando o mais liso que eu conseguir. E vou pôr na minha forma. Vou fazer isso com as 3 partes. Então você vai modelar, como eu disse, do formato que você quiser. E a gente vai deixar crescer mais 30 minutinhos. Ou até que dobre de volume. Então aqui eu vou esperar só ele dar uma completada na minha forma. Olha como ele tá. E eu vou cobrir de novo com um papel molhado e um pano por cima. E deixar mais ou menos o mesmo tempo que eu deixei da primeira vez, uns 30 a 40 minutos. Então, gente, 9 horas da noite, acreditem se quiser, 9h10 para ser bem exata. Quase que eu não consigo filmar para vocês o final desse pão. Que eu resolvi filmar muito tarde, porque tava muito quente o sol hoje. Mas aqui tá o nosso pãozinho. Ele ficou 30 minutos no forno a 180 graus. E uma dica especial para qualquer pão que você for fazer: deixar ele dar uma leve esfriadinha, de preferência sobre uma gradinha, para que ele não fique suado por baixo e para que ele dê realmente uma esfriadinha, para que quando a gente corte ele esteja na temperatura perfeita, para que ele não fique tipo, não é embatumado, porque o pão não fica embatumado, ele quando a gente corta ele muito quente, ele junta o miolo dele e não fica muito legal, nem a aparência e nem para comer fica muito legal. Vou cortar aqui uma bundinha. Nossa, gente, ele tá muito macio. Gente, que cheiroso, ó, destruí ele de tão macio que ele tá, olha. Gente, que maravilhoso, sério, muito gostoso, muito macio, o cheiro maravilhoso, a cor fica por dentro também bem rosinha. E aquilo que eu falei pra vocês, vocês podem rechear, vocês podem fazer o formato que vocês quiserem, só cuidem com a quantidade, não se esqueçam disso. Beijinho, pessoal, até a próxima!